Pai do Senhor, meus queridos, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui nessa sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, começando mais um Dialogando sobre temas bíblicos, sobre uma palavra de Deus. Vamos dialogar, vamos conversar, né? E aí nós vamos conversar sobre compreendendo o agir de Deus. Nem sempre compreendemos e nem sempre se compreende a maneira, a forma que Deus age. E às vezes nós lutamos contra isso, às vezes nós nos entristecemos com o agir de Deus, ou muitas vezes, por não compreender, às vezes queremos tomar atitudes na força humana, na nossa forma de agir e de pensar. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre compreender isto, o agir de Deus. Algumas coisas que precisam ficar claras. Deus é soberano, e às vezes nós falamos Deus é soberano, mas muitas dessas vezes que falamos Deus é soberano, em geral as pessoas não compreendem a soberania. Ser soberano é que Deus não precisa da nossa opinião, Ele não precisa do nosso voto de confiança, Ele não precisa de nada nosso. Ele pode fazer o que Ele quiser, a vontade dEle é dEle. Então nós somos suas criaturas, nós não somos par a par com Deus. Nós não somos parelha com Deus, diz assim, não, podemos discutir com Deus. Nós somos seres limitados, nós somos seres criados, nós somos seres dependentes de Deus. E quando não compreendemos como Deus age, os desígnios dele, quando não compreendemos sua vontade, sua forma, aquilo que ele determina, terminamos por, como disse um dos homens, quando os apóstolos estavam pregando no templo, para que nós não viemos nos encontrar lutando com Deus ou contra Deus. Diferentemente de Jacó, que quando foi mudado seu nome para Israel, porque lutaste com Deus, é porque ele batalhou junto ao anjo para mudar a vida dele. Não era lutando com Deus como quem pudesse vencer a Deus. Pelo contrário, ele já estava praticamente derrotado naquela batalha com o anjo, quando ele se agarra ao anjo, quando ele segura o anjo e diz, não sai daqui, não queria que você saísse daqui, não queria permitir sua saída sem antes me abençoar. Então, nesse dialogando, eu gostaria de que nós pudéssemos ler 2 Samuel, capítulo 6. Há um momento aqui, em 2 Samuel 6, do verso de 6 a 11, que o rei Davi, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem ungido, cheio do Espírito Santo, Davi era um homem que teve seu nome eternizado na Bíblia, né, na história, por Deus mesmo. Mas teve um lance, um momento, uma situação que aconteceu na vida de Davi, um fato, que ele não compreendeu naquele momento o agir de Deus. Tá? E eu gostaria de trazer isso. Em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo de 6 em diante até o 11, eles estavam transportando a arca da aliança. E Deus já tinha dado determinações anteriores como era a condução em relação à arca. A arca era a representação de Deus aqui na terra, da sua presença, da sua santidade, da sua glória. Naquela arca tinham alguns elementos dentro dela que representavam o relacionamento de Deus e aquele momento magnífico, glorioso da tirada do povo do Egito. Lá tinha uma porção do maná, lá tinha a vara de Arão que floresceu, lá tinha as tábuas da lei, da aliança. Então, isso é algo importante porque quando eles iam transportar a arca, já lá no tabernáculo existia uma determinação sobre isso. Por exemplo, a arca, quando ela foi construída e depois foi depositado esses elementos dentro dela, ela foi construída com argolas. E essas argolas era a forma que se tinha de acesso à arca.
Outra coisa interessante é que para acessar a arca, as pessoas usavam, os sacerdotes, só os sacerdotes, varas feitas exclusivamente, especificamente para elas. Essas varas eram tiradas, eram limpas e depois elas eram banhadas de ouro e elas passavam por dentro das argolas e os sacerdotes assim colocavam as varas nos ombros e conduziam. Por não observar esses detalhes, que parecem ser simples, mas são muito específicos, Davi estava conduzindo a arca, trazendo para Jerusalém. Bem, aí aconteceu isso aqui. No verso 6 de 2 Samuel 6, quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, a grosso modo a gente olha assim e diz assim, poxa, o boi tropeçou e a arca vai cair. Veja só, Deus não muda porque você tem boa intenção. E isso você precisa gravar aí no seu coração. Deus não muda a santidade dele, os desígnios dele e as determinações dele, porque você que está me assistindo, está me ouvindo, tem boas intenções. Suas boas intenções não podem ultrapassar a santidade e a palavra de Deus. Você precisa submeter as suas boas intenções, ainda que você julgue com as melhores, àquilo que Deus havia determinado sobre a sua vida ou sobre alguma coisa da sua vida. Então Uzá vai lá segurar a arca porque o boi tropeçou, os bois tropeçaram e a arca estava sendo construída numa carroça, né? E a arca ia cair. Então ele, de boa intenção, Uzá vai lá pegar. Então já diz um ditado que de boa intenção o inferno está cheio. Verso 7 diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência ou de falta de santidade às coisas de Deus. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então ele de boa intenção quis preservar a queda da arca e terminou perdendo a sua vida, porque Deus não muda por conta de uma boa intenção sua. Ah, não, mas eu fiz da melhor maneira, pensando no melhor. Não faça pensando no melhor se o seu melhor contraria a determinação de Deus. Davi ficou contrariado, diz o verso 8, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Pérez pode ser traduzido como ruptura, rachadura, alguma coisa rachada, rompeu, rachou. E então usaram o nome dele, quer dizer força, onde a força se rompeu. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Então, queridos, compreendendo o agir de Deus, esta é a palavra que eu estou trazendo para a gente dialogar, para a gente conversar. Você veja que, observe que Davi ele estava fazendo uma coisa boa, trazer a arca para Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, mas estava trazendo de forma equivocada e errada. Nós precisamos, para ir ao céu, seguir a orientação de Deus. Não se entra no céu porque quer entrar no céu. Se entra no céu porque se nasce de novo. João 3, Jesus disse, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então se entra no céu se nascer de novo. Nascer de novo é uma nova vida se formando dentro de nós, um novo caráter formado, uma nova forma de pensar. O que acontece muito nos dias de hoje é que as pessoas elas foram inundadas dentro das igrejas, foram jogadas dentro das religiões, mas elas não passaram por um processo de novo nascimento. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de conceitos novos, você precisa nascer de caráter novo, você precisa nascer de uma conduta nova para entrar no reino dos céus. Então, se você tentar conduzir a arca da sua vida para o céu de forma equivocada, você vai terminar vendo os bois tropeçarem e esta arca cair. E aí Deus ele manteve junto àquele local a forma e a conduta que Deus tem. Deus é um Deus santo. Por isso que ele diz, sede santos porque eu sou santo. Se aquele que se aproxima de Deus tem que buscar a conduta de santidade.
Santifique seus atos, seus pensamentos, sua forma de ser e de viver. E aí nesse diálogo eu trouxe 3 coisas para a gente poder conversar. A primeira coisa é que eu queria dizer assim, você é de casa. Se você já é um servo de Deus, você é de casa. Se você já se considera um crente, você é de casa. Se você é de casa, como é que a gente faz com os nossos de casa? Tipo assim, não existe protocolos dentro da casa da gente com os nossos próprios. Tipo assim, eu preciso ir pegar alguma coisa na geladeira. Aí você é filho. Aí diz, mãe, eu preciso pegar água na geladeira para beber. A mãe vai dizer o que para você? Você é de casa, pode abrir a geladeira e beber a hora que quiser. Não é assim? Os de casa não têm esse protocolo. Então, nós precisamos entender que quando nós somos de casa, Deus nos trata como filho. Se nós somos de casa, nós somos tratados como filhos. E não como estranhos. E não como pessoas diferentes, distintas. Nós somos tratados como filhos. E filho é para ser tratado como filho. E só que quando Deus está tratando as pessoas como filhas, os homens como filhos, alguns não compreendem, começam a se questionar. Não, mas eu não pensei que Deus fosse fazer assim comigo. Mas se você é filho, filho muitas vezes é puxado a orelha do filho. Filho muitas vezes é chamado a atenção do filho, é corrigido. A gente corrige filho. Nós não devemos sair corrigindo o filho dos outros. Você andou pela rua e foi corrigir os filhos dos outros? Certamente que não, você vai se dar mal. Alguém vai dizer assim, o filho é meu, deixa que eu cuido. Né? Se tem uma das coisas que, por exemplo, uma mãe ela não aceita, é que alguém vá disciplinar o filho dela. Ela quer que ela mesma discipline ou não. Então, nós corrigimos os nossos. E aí o que diz aqui Hebreus? Eu estou falando, se você é de casa, você é de casa. Então vamos lá, se você é de casa, você vai receber essa palavra no seu coração de forma bem tranquila. Hebreus capítulo 12, no verso de 5 a 8, fala assim. Olha que interessante que eu estava meditando e queria compartilhar com vocês. Por quê? Davi não era de casa. Aí ele devia, como sendo de casa, saber como é que Deus quer as coisas que se conduzam com os seus de casa. E já tinha as instruções, por exemplo, para você levar a arca, só os sacerdotes podiam levá-la. Depois ele foi consultar e foi ver como é que era. Só os sacerdotes levavam a arca. Eles não tocavam na arca, eles colocavam essa vara que eu falei no início, coberta de ouro, passando pelas argolas da arca, colocavam no ombro, então ia um sacerdote na frente, outro atrás, o sacerdote na frente e outro atrás, ou seja, era uma condução totalmente sem contato humano com a arca. Isso era para preservar a santidade. Isso era para preservar o caráter da presença da arca na terra. Ela representava a glória de Deus. Né? Mais na frente, o filho de Davi, Salomão, quando consagrou o templo, ele estava lá consagrando, e a glória, o Shekinah de Deus desceu naquele templo, aleluia. Era tanta glória que os sacerdotes saíram de dentro do templo e foram para fora, porque não tinham como ficar dentro daquele lugar cheio de glória. A arca, ela representa essa glória de Deus, essa presença de Deus. Então nós precisamos manter o ambiente como Deus quer que sejamos. Não toque coisas impuras, diz o Senhor. Então lá em 2 Coríntios, quando ele fala assim que sai do meio deles, diz o Senhor, e eu os receberei como filhos e filhas. Então nós precisamos nos afastar do mundo, das mundanices desse mundo, para sermos considerados filhos de Deus. E aí, em Hebreus capítulo 12, verso 5, ele fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha, já viu filho ficar com ódio do pai porque foi repreendido? Fica com raiva na hora que está sendo repreendido, mas depois passa e depois vai compreender que pai e mãe repreendem porque tem maturidade, sabe que está conduzindo o filho. Né? E ele diz assim, olha, é uma palavra de ânimo, anime-se, porque a disciplina do Senhor nem sempre é aquela que você está esperando. Então, muitas vezes você recebe uma disciplina. Diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, hein, Davi? Davi ficou chateadinho lá porque Uzá morreu.
Muitas vezes você fica chateado porque Deus repreendeu você, tirou alguma coisa da sua vida, porque você não estava se conduzindo conforme a palavra. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, se você é filho, é de casa, saiba que você tem que entrar na linha. Tem que entrar na linha do Senhor, na regra do Senhor, nas instruções do Senhor. E versos 7 e 8 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se o filho não é disciplinado pelo pai, ele é um filho indisciplinado. E o que é a geração que nós temos nos dias de hoje? É a geração de filhos que não são disciplinados e são filhos que estão batendo nos pais, gritando com os pais, né? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se você é filho, você é de casa. Se você é disciplinado, é porque você é filho. Se você não aceita a disciplina do Senhor, é porque você não é filho, não é de casa. Davi não compreendeu isso. Quando nós não compreendemos as diretrizes do Senhor, não compreendemos o agir de Deus, nós terminamos por nos rebelarmos contra a sua vontade. E quando fazemos isso, nós é que sofremos, porque Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus soberano, Ele vai continuar sendo o Senhor Todo-Poderoso no seu trono de glória, e nós é que nos afastamos da sua luz, da sua bondade. Então essa é a primeira coisa que eu queria dialogar nesse não compreendendo. O segundo é livre-se dos troncos da sua visão. Eu coloquei troncos porque tem uma tradução na Bíblia que fala tronco. E eu estava meditando também sobre isso, e muitas vezes nós não compreendemos as palavras de Jesus. E aqui em Mateus, no capítulo 7, no verso 5, Mateus 7, 5, vamos aqui. Jesus está falando sobre julgamento, julgar, ele está falando sobre essas condições que temos que ter na vida. Aí ele diz aqui: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, ou a trave, ou o tronco. Tem uma tradução que fala tronco, por isso que eu coloquei tronco. Do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, essas palavras de Jesus aqui, se você não compreende, ele está dizendo, como é que você vai ajudar alguém se você antes não se ajudar? Como é que você é capaz de conduzir alguém para o bem se você antes está travado? Tá? Um tronco na sua visão, não enxerga as coisas que Deus está falando com você, não aceita a disciplina do Senhor. Então muitas vezes a pessoa quer resolver o problema dos outros quando não resolve os seus próprios problemas. Resolva o seu. Jesus ele foi bem claro: ame ao teu próximo como a si mesmo. Então se você não é capaz de cuidar de você, como é que você vai cuidar de alguém? Tá? Antes de você formar ONGs na vida para cuidar do próximo, forme ONGs na sua vida para cuidar de si próprio, para se conduzir, para se corrigir, para melhorar seu relacionamento com Deus. É fácil criticar pessoas, é fácil jogar pedra nas vitrines dos outros. Nós temos que cuidar das nossas próprias vitrines. E Jesus chama isso de hipocrisia. Não é que querer corrigir o erro de alguém é o errado. O erro está em não corrigir sua própria visão, não corrigir seu próprio problema. Eles tire a trave, tire o tronco, tira essa trave que ele fala aqui, tronco, na verdade é a tradução que fala que no passado já existia muito isso, hoje em dia não se usa mais, mas no passado não se fechavam portas, janelas principalmente, com ferrolho, essas coisas. A pessoa fechava a janela e colocava uma trava, uma madeira, né, pegando de um lado a outro da janela ou da porta, e aquela porta ficava travada. É dessa trava que Jesus está falando. Como é que você vai conseguir acessar o outro lado se você está travado? Como é que você vai enxergar um pequeno problema de alguém se você tem um grande problema e que você mesmo não enxerga, não percebe? Então esta seria a segunda coisa que eu queria falar para você. Como é que compreenda a vontade de Deus? Davi, naquela hora, não estava compreendendo. Então, quando nós não compreendemos a vontade de Deus, a priori, a princípio, nós não recebemos bem a disciplina. Hebreus 12 fala sobre isso. Filho recebe disciplina, né? Quem não é filho não recebe, se rebela e sai. Olha, quando você disciplina alguém na igreja e ela se rebela e sai, porque não era filho, né? Era outra coisa. Estava lá, mas não aceita a disciplina. Segundo, você quer ajudar alguém, se ajude.
Se corrija, tire a trave dos seus olhos, comece a aceitar os desígnios de Deus, a disciplina de Deus, a orientação de Deus na sua vida. Porque se você não faz isso, como é que você vai se conduzir diante de outras pessoas? Então, corrija-se, tire a trave dos seus olhos, tire a trave da sua alma, do seu coração. Amém? E a terceira e última coisa que eu gostaria de dialogar nessa noite aqui de sexta-feira, nós precisamos também perceber que precisamos olhar para o eterno. As pessoas olham muito para o... Hoje, cada vez mais, a visão do homem é a visão para baixo. É a visão para a terra, é a visão para as suas coisas, para os seus sonhos e para os seus projetos. Cada vez mais a visão do homem é uma visão que se limita a si próprio, aquilo que ele quer e deseja. E a Bíblia nos chama a olhar para uma visão do eterno. E aí, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele fala assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Então, se nós ficarmos preocupados com as coisas que estamos enxergando, vendo aqui na Terra, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, são coisas que se vê, são coisas que se deseja aqui, são coisas que nós percebemos aqui, essas lutas que estamos atravessando, essas situações que o mundo está atravessando a cada dia mais. Um mundo cada vez mais confuso, um mundo cada vez mais com a religião confusa, com a economia confusa. E se formos falar de escatologia, nós vamos perceber que o anticristo ele vai chegar com força, porque ele terá, eu sempre ensinei isso, eu tenho mais ou menos uns 18 anos, 16, 17, 18 anos que eu ensino isso na igreja. O anticristo ele terá habilidades na economia, o anticristo terá habilidades na religião, o anticristo terá habilidades na política, o anticristo terá habilidades em várias áreas, e ele vai ser aquela pessoa que vai dominar esses vários assuntos e atrair as pessoas para este domínio dele. E aí muitas vezes nós estamos percebendo que a religião ela está olhando para o transitório. As pessoas estão entrando nas igrejas e se tornando pseudos cristãos, mas olhando para o transitório. Nós devemos focar na eternidade. Nós somos aqui apenas passageiros, eu não vou cansar de falar isso. Nós somos aqui apenas peregrinos, eu não vou poder parar nunca de falar isso. Nós estamos passando por esta terra. Nós estamos apenas passando. A nossa Canaã está ali na frente. O deserto é só um caminho de passagem. Este mundo não é o lugar da gente fixar nossa alma, nossos pensamentos. Então, você precisa fixar os seus olhos no eterno. O que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Olha o que você não vê. Você não vê a esperança que Deus está colocando no seu coração, mas ela é eterna. Você não vê a fé que Deus depositou no seu coração, mas é uma fé eterna. Você não vê o amor que Deus depositou no seu coração, mas esse amor é eterno. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que essas três coisas elas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas são eternas. Devemos olhar, fixar os nossos olhos na fé, na esperança e no amor. Fixe sua visão na fé, na esperança e no amor. Pare de olhar para as coisas transitórias dessa terra. Entenda e compreenda o agir de Deus. Quando Deus tirou Uzá da vida de Davi, estava tirando porque eles estavam praticando algo parecendo ser bom. Lembre do no início que eu falei, muitas vezes achamos que a nossa boa intenção ela deve prevalecer, mas quem prevalece é a vontade de Deus. Não carregue seu coração de boas intenções, carregue seu coração de obediência. Davi ficou indignado, e aí ficou chateado. O que aconteceu com Davi? Ele teve que ir lá se contentar. Passou 3 meses lá, até que alguém chegou e disse: olha, a casa lá do Obed está sendo grandemente abençoada com a presença da arca. Ele disse: não, mas quem tem que estar sendo abençoado era toda Jerusalém, todo Israel, nossa casa, a minha casa. Mas
Eu fui trazer a arca e a arca foi um problema na minha vida. Por quê? Porque você quer fazer as coisas de Deus do seu jeito, da sua maneira. Ô Davi, se você quer trazer a arca, siga as regras. Deus tem regras. Aquilo que é santo não vai deixar de ser santo, não. Aquilo que é puro não vai deixar de ser puro, não. Deus não muda a sua palavra para agradar você, querido, porque você é rei. Deus não muda a sua palavra para agradar você, meu querido, porque você é cheio de talento. Aí você é cheio de talento, Deus vai lhe agradar. Não, você tem que seguir as regras do Senhor. Se você quer agradar o Senhor, você tem que seguir as regras dele. Então Davi foi depois consultar a palavra e ver como é que trazia. E aí alegremente ele foi lá com os sacerdotes, sacrificando a cada 6 passos, fazendo uma festa, feliz da vida, trazendo a arca para Jerusalém. Então, meus queridos, aceite a disciplina do Senhor. Ela existe para o seu bem. Ô meu amado, tire a trava do seu olho para você enxergar o que Deus quer que você faça. Você precisa ajudar alguém, mas você não pode estar com esse tronco fechando a sua visão. Ô meu amado, meu querido, meu amado, olhe para o eterno. Pare de olhar para o superficial, pare de olhar para o transitório desta terra. Essas coisas vão passar. Tudo isso aí que muita gente briga, se sacrifica, vai ficar para trás. Brigue, se sacrifique por aquilo que vai levar você para o céu. Por aquilo que vai levar você a estar na presença de Deus. Muitas vezes vai ter que doer na sua carne, no seu ego, mas vai agradar a Deus. E é o eterno que nós precisamos pensar. Que Deus te abençoe e que esse dialogando com Deus venha edificar a sua vida, venha edificar seu coração, venha te trazer um momento de graça e de paz. A pastora quer dar uma palavra? Então vamos convidar aqui a pastora Janaína e ela vai dar uma palavrinha aqui para nesse momento de dialogando. A paz, queridos, como você está aí na sua casa? Você está bem? Não sei especificamente se você está na sua casa ou se você está no hospital, num presídio, mas Deus nos colocou aqui para te abençoar. E nós ficamos muito felizes de estar encerrando esse Dialogando com o Senhor, podendo deixar mais uma última semente no teu coração. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está aqui, está neste lugar, o Senhor está aqui para operar. E quando Jesus convidou os discípulos dizendo, passemos para o outro lado, ia acontecer ventos, ia acontecer tempestades, ia acontecer muitas coisas que eles não imaginavam. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que cuida, mesmo você estando passando por ventos, por tempestades, por lutas. Talvez sua tempestade seja no seu casamento, talvez seja nos seus filhos, talvez seja nas suas finanças, na sua saúde, mas saiba que o Senhor está contigo neste barco. E quando Ele nos convida, nós temos que ir e confiar, e que acreditar, e ter a certeza de que Deus, Ele vai à frente das nossas vidas. Então nós queremos encerrar esse culto fazendo uma oração, abençoando a tua casa, abençoando a tua família e agradecendo a você por nos receber, por estar aí conectado conosco. Para nós é uma honra cuidar de vidas e nós somos muito felizes. Nós temos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E você faz parte da nossa família, da nossa casa. Se você não nos conhece, está aí pela primeira vez nos vendo, seja bem-vindo então à nossa casa, à nossa família, a este canal, a este lugar. E saiba que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por tua provisão, te agradecemos por cada um que está aí conectado conosco nesta hora. Nós pedimos uma bênção especial, nós pedimos uma bênção sem medida, uma bênção recalcada, uma bênção transbordante. E que os teus filhos possam receber através das nossas vidas essa palavra que flui de Deus, que flui do Senhor, que não vem de nós, é dom de Deus. E nós te agradecemos, Pai, por este culto. Abençoamos os teus servos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz.